Saudações, eu me chamo Antônio Medino e você está no canal Educação de Verdade. Neste vídeo eu vou fazer algumas considerações sobre a liberdade e a escravidão, mas não no sentido conceitual, no sentido teórico, mas no sentido mais prático mesmo, das nossas ações diárias. Bem, e antes de adentrar propriamente na temática do vídeo, peço àqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, ativem o sininho das notificações e deixem seu like, que é bastante importante. E peço também para aqueles que, após assistirem ao vídeo e julgarem proveitoso de alguma forma, compartilhem com seus colegas e amigos nas suas redes sociais. Vamos lá então. Vocês já pararam para pensar realmente sobre a liberdade e a escravidão? Sobre se vocês realmente são livres ou escravos? Ou pensam ser livres e são escravas? Ou muitas das vezes pensam serem escravas, mas na verdade são livres? Tipo essas questões? Vamos por parte então. Epiteto, que foi um dos filósofos estoicos mais conceituados, digamos assim, no qual foi mestre de forma indireta do imperador Marco Aurélio, ele afirmava que a escravidão é apenas um dos nomes dos vícios, assim também como a felicidade é um dos nomes da virtude. E para ele, ser feliz era ser livre. Deu para compreender? Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês verdadeiramente são felizes? Ou seja, vocês são livres? Ou vocês são escravas? Ou vocês são pessoas presas a vícios? A gente tem que ser sincero mesmo. E responder que, se a gente realmente for sincero, a gente realmente digamos, escravos. Somos, de modo geral, infelizes. Vou ler aqui uma passagem bíblica para vocês terem uma ideia melhor sobre essa questão da liberdade. É uma passagem clássica que eu creio que muitos conhecem, mas eu vou ler na íntegra para ficar mais claro. Está no livro do Evangelho, está no Evangelho, melhor dizendo, Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Vou ler para vocês. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande questão é: quem de nós, verdadeiramente falando, buscamos nosso Senhor Jesus Cristo diariamente para sermos livres? Pois o nosso Senhor Jesus Cristo é a própria verdade. Quem de nós buscamos a verdade diariamente? Respondam. Na verdade, se formos sinceros, nós não buscamos ser livres. Nós não buscamos nosso Senhor Jesus Cristo diariamente. Temos que ser sinceros mesmo. Não podemos, digamos, ser hipócritas conosco mesmo. Vou dar aqui alguns exemplos de escravidão, de que muitas pessoas são escravas e não percebem, ou fingem não perceber, ou também fingem não acreditar que são escravas. Vamos lá então. Hoje em dia, muitas das vezes, se utiliza muita tatuagens, piercings, brincos, homens utilizando brincos, usando também argolas no nariz, e uma série de coisas. Aí eu pergunto, essas pessoas que caem, digamos, nessa armadilha do mundo, que é uma armadilha do mundo, você está agindo ali conforme o mundo, elas são verdadeiramente livres, seguindo, digamos, esse modismo? Não, não são livres. Pois se as pessoas realmente fossem livres, elas parariam para pensar, dizer, poxa, eu busco ser livre, eu busco ser feliz, e para isso eu tenho que saber a verdade. Pois eu só sou liberto se eu tiver a verdade. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo nos instruiu, nos aconselhou a utilizar coisas no corpo,
que deformassem, digamos, a estética do nosso corpo? Não. Nosso Senhor Jesus Cristo nos aconselhou a utilizar argolas, brincos? Não. Existem exemplos bíblicos sobre questões como essas? Existem, mas bem específicos. Não é como a norma, mas como exceções, que eu não vou aqui entrar em detalhes. Vocês lendo a Bíblia, vocês vão perceber o que eu estou falando. Ou seja, somos escravos, agimos com modismo. Outra, digamos, escravidão das pessoas é quanto ao corpo, à estética do corpo e à academia. Por exemplo, muitas pessoas vão à academia para se mostrarem nos carnavais, nas festas, ou tirar foto, Instagram, essas questões. E muitas pessoas que vão à academia, elas afirmam que estão indo para cuidar da saúde. Mas, sendo bem sincero, eu estava avaliando algumas pessoas que me falaram isso, elas falavam isso para se esconder da vaidade, pois elas gostam da vaidade, elas gostam de manter o corpo, digamos, aparentemente esbelto, para se mostrar, para tirar fotos, para ficar bem na foto. Deu para compreender? Não seria, digamos, crime nenhum, nem, digamos, contravenção nenhuma você afirmar que você vai à academia porque está preocupado com a estética do seu corpo, realmente está ficando gordo, está ficando feio mesmo, e também para auxiliar a saúde, para melhorar a saúde. Não é crime nenhum. Porém, as pessoas são escravas da opinião dos outros, e quando a gente indaga, ela diz, não, eu estou indo para o corpo. Não precisa. Basta ser verdadeira consigo mesmo. Por exemplo, quando eu ia à academia, eu ia pelas duas questões. Estava ficando gordo, esteticamente feio mesmo, estava feio, e ia pelas duas questões, pela saúde e também pela estética do corpo. Pois, digamos, um corpo, digamos, bem cuidado, ele auxilia no raciocínio, ele melhora a nossa capacidade cognitiva, nossa memória, nosso bem-estar. Ou seja, não devemos esconder isso. Deu para compreender? Outra escravidão que eu vejo é essa questão do bullying. Essa questão, digamos, da violência física ou psicológica contra crianças, adolescentes, especificamente ou mais amplamente nas escolas, nas instituições educacionais. Eu percebo isso como uma espécie de escravidão mesmo, pois é o seguinte, desde pequenininho, as mães e os pais, digamos, sendo aconselhados pelas mídias, pelos órgãos internacionais também, a protegerem seus filhos ou, digamos assim, a manterem seus filhos nas rédeas para não criticar o coleguinha, não chamar o coleguinha de cabeção, chamar o coleguinha de gordinho, por isso e aquilo. Tudo bem, a gente não pode sair por aí desrespeitando as pessoas, nem as desmerecendo, pelo simples fato dela ser gorda, ou isso e aquilo, cabeção, que muitas das vezes eu fui chamado de cabeção, e também de gordinho. Nem por isso eu fiquei triste e deixei de viver por causa disso. E hoje a gente, de modo geral, escraviza nossos filhos para isso. Ao invés de a gente educar nossos filhos para superar, digamos, as opiniões alheias, que aí sim está a verdadeira escravidão, em ficar, digamos, submetido às opiniões alheias, ficar submetido ao que a mídia diz como certo ou errado. Isso sim é escravidão. Eu tenho meus filhos, quando eles forem às instituições educacionais, que eu não quero, mas se for necessário colocar, eu vou prepará-los eles para superar ou para aprender a lidar minimamente com as opiniões alheias. Vou falar para ele, vou chamar você de cabeção, pode chamar você de gordinho, pode chamar você de feio, mas não ligue. Isso são apenas opiniões delas, isso não está em você. Você é a imagem e semelhança do Criador, ninguém tira isso de você. Não existe ser mais belo no planeta do que o ser humano. Então, opiniões de um e de outros não vai tirar essa beleza de você. É isso que eu vou falar para ele. Embora que muitas das vezes, como nós somos, digamos, pessoas sociais, isso pode afetar um pouco, realmente a gente não pode esconder isso, mas a gente deve superar isso. Deu para compreender?
Essa é a vida, pessoal. A gente tem que, digamos, aprender a lidar com as vicissitudes da vida, aprender a lidar com a estupidez do outro. Não fazer dos nossos filhos escravos da opinião de outros. Devemos fazer com que eles superem as opiniões de outros. Vou ler aqui para vocês um texto bastante interessante das Meditações de Marco Aurélio. Vou ler para vocês então. No livro 2, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: previne a ti mesmo ao amanhecer. Vou encontrar um intrometido, um mal agradecido, um insolente, um astucioso, um invejoso, um avaro. Deu para compreender? Ou seja, Marco Aurélio, que era um imperador, ele dizia para a gente já se preparar que vai encontrar esse tipo de pessoas: invejoso, avaro, astucioso, pessoas, digamos, sem escrúpulos, das mais diversas. Se a gente já sabe que vai encontrar essas pessoas, para que estar se preocupando em demasia? Para que ficar, digamos, submetido às opiniões dessas pessoas? Pois Marco Aurélio afirma que essas pessoas agem assim por serem ignorantes, não conhecer a natureza do bem, mas ficar, digamos, escravo da própria ignorância, do mal, como ele afirma. Então a gente tem que ficar mais esperto. Deu para compreender? Vi recentemente também uma propaganda, se não me engano, da Natura, onde tem lá um monte de mulher gordas, cabeludas, sovaco cabeludo, isso e aquilo, tatuada, cabelo, sei lá, sem pentear, uma série de mulheres lá, e elas tirando rótulo do corpo, dizendo: eu não sou rotulável, tipo o seguinte, eu não sou escravo de opinião. Ah, não é não? E esse modo de agir culturalmente não é, digamos, um modo já estabelecido por, digamos, por padrões já culturais pré-estabelecidos? Deu para compreender? Ou seja, as mulheres seguem um modismo, seguem, digamos, uma ditadura estética ou a ditadura da feiura e acham que são livres por seguir isso, andar com sovaco cabeludo, que já são, digamos, a escrava de teorias do feminismo e acham que são livres por isso. Deu para compreender? Agora, uma mulher que segue a natureza, que se casa, que tem filhos, que cuida dos filhos, educa os filhos, eles chamam de escravos. Ou seja, seguir as verdades divinas é ser escravo. Seguir o que nosso Senhor Jesus Cristo fala, digamos, aconselha, nos manda fazer, é ser escravo. Mas seguir o mundo é ser livre. Olha só a virada. Deu para compreender? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a mensagem do vídeo que eu quis passar. E é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Agradeço mesmo. Peço novamente para todos aqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem o seu like, que é bastante importante, e fiquem com Deus e até a próxima.